Então vamos lá, na sequência, eu peguei qualquer uma dessas origens do áudio e todas eu mandei para os meus canais, para eu fazer algum tipo, né, de uso de processamento desse áudio pelos meus canais. Agora, eu tenho outros destinos, né, que são, por exemplo, lembrando que aqui são as origens e aqui são os destinos. Qual outro destino que eu tenho? Aqui, olha, as saídas físicas da minha mesa. Então, se você olhar aqui, ó, quando você olha aqui Master L e Master R, eu estou me referindo aos plugs físicos mesmo ali da mesa, né? Ou seja, o áudio um passo antes de ser transformado, né, convertido de novo de digital para analógico para sair ali nos XLRs Master da mesa, ele está aqui. Então toda vez que você pegar essas saídas aqui da mesa, esse destino, nós estamos falando aqui, olha, do plug físico Master da mesa. E por isso que vocês estão vendo aqui, olha, só auxiliar 1 até auxiliar 8, porque fisicamente eu tenho 8 saídas auxiliares na mesa. E vocês ainda estão vendo mais 4 saídas que, na verdade, eu gosto de tratar como 2 pares estéreo, tá? Não é bom ficar fazendo muita firula com isso aqui, não. Porque como se trata de uma saída já amplificada de fone, né? Eu devo usar o par estéreo LR ali bonitinho, sem inventar moda. Ficar usando essa saída já amplificada para fazer outras aplicações aí, enfim, tá? Você pode ter problema, mas isso é assunto para o futuro. Mas veja o que tem aqui, olha. Headphones, né? H de headphones, de fones 1, lado L e lado R. E headphones 2, lado L e lado R. Aqui nós temos no frontal da mesa 2 saídas de fone, tá? Então é fone 1, fone 2, lado L, lado R. Então é claro, né, que se espera que aquelas origens que nós mostramos agora há pouco, que era a mixagem master da mesa, seja entregue lá nos conectores master da mesa. Eu espero que a mixagem que eu fizer nos auxiliares, né, nos barramentos auxiliares de 1 a 8, eu entregue fisicamente na saída de 1 a 8 na mesa, né? E olha que interessante, você tem a mixagem do barramento A9, ou auxiliar 9, auxiliar 10, que por enquanto não tem destino. Então, se você vier aqui, tudo que você mixar nos auxiliares de 1 a 8, você consegue mandar na saída da mesa fisicamente. Mas o que você mixar no 9 e no 10 é justamente para você usar como um barramento auxiliar para fazer manobras, tá? Dentro do seu processamento de áudio. Desculpa, viu, gente? A garganta está pegando um pouquinho aí, mas vamos que vamos. Então, vejam, o que a gente espera, né? Vincular esses 8 auxiliares, essas 8 misturas que eu fizer na mesa, às minhas 8 auxiliares físicas. Assim como o que eu espero é pegar, tá vendo? Ó, o LR de monitoramento da minha mesa e mandar para o meu fone 1, mandar o LR do segundo monitoramento da mesa e mandar para o fone 2. Então, esse é o caminho normal que eu espero. Mas, Olavo, eu posso fazer alguma coisa diferente disso? Posso, né? Veja que quando eu cliquei aqui no destino saídas da mesa, para enxergar essas saídas, ele já puxou automaticamente lá na entrada da onde a maioria desses sinais vem. Mas isso poderia ser diferente? Poderia. Digamos que esse auxiliar 9 e esse auxiliar 10, por exemplo. Vamos falar só do auxiliar 9, né? Opa, eu esqueci de fechar aqui, gente. Então eu estou sem isolamento adequado aqui. Vai vazar aí motoqueiro lá fora, tá bom? Mas não liga não. Eu posso pegar, por exemplo, né, e falar assim para você, olha, essa mixagem A9, auxiliar 9 que eu fizer, né? Tudo que eu mixar aqui no meu auxiliar 9, todos os canais que eu subir e misturar no meu auxiliar 9. Por enquanto eles estão sem destino, não é, Olavo? Mas o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar esse cara, por exemplo, e vincular essa mistura do lado esquerdo e do lado direito do fone 1, por exemplo. Então, nesse momento,
De repente, eu estou com a banda próximo da UI24R mesmo, né? Já peguei os auxiliares de 1 a 8 e já mandei alguns para a caixa de piso, né? Uma caixa amplificada, ou passou por um amplificador e foi para a caixa. Mandei alguns desses outros auxiliares para amplificadores de fone e mandei para fone de alguns músicos, mas de repente eu posso pegar mais essa mixagem auxiliar 9 e jogar direto para fones 1 ali da minha mesa. E aí tem até uma vantagem. Se eu plugar um fone ali direto, esse sinal já vai estar amplificado, né? Eu nem preciso de um amplificador de fone para esse caso. Então, olha só, eu já ganhei mais uma mistura auxiliar para fone para ir para um músico, por exemplo, tá? Eu, particularmente, gosto de utilizar o fone para monitoramento técnico, para eu solar canais, solar barramentos, entender o que eu estou mandando para um, para outro, ouvir, fazer microfone talkback, né? Que é aquele que você escuta exclusivamente um músico, etc, né? Mas como eu tenho 2 fones, eu posso usar um para isso e outro para criar um outro auxiliar, tá vendo? De repente você fala, não, Olavo, mas nesse caso o técnico não vai usar para monitoramento mesmo. Você pode até pegar o A10, por exemplo, e vincular ele aqui ao fone 2, por exemplo. Então, de repente, você passa a ter ainda mais uma mistura auxiliar que vai sair mais uma saída de fone já amplificada também, que pode virar um ponto, né, um retorno para mais um músico também. Então veja que legal, né? Embora eu já tenha esse padrão sugerido, né, eu já estou mostrando para vocês algumas alternativas interessantes aqui para vocês redirecionarem, por exemplo, a aplicação do fone, sem problema nenhum. Agora olha que legal. Falando ainda desse destino, desses destinos físicos, nessas saídas físicas da mesa, eles não precisam receber necessariamente essas origens, né? Se por um acaso eu quiser usar ou aqui, né, ou uma saída auxiliar da mesa, ou ainda, vamos seguir aqui com o exemplo dos fones, né? Até usar um fone desse aqui, o LR do fone, para monitorar, por exemplo, olha aqui, o que está vindo do computador, né? Sei lá, eu estou utilizando algum arquivo, algum processamento numa DAW dentro do computador. De repente eu mandei um áudio para o computador, estou usando a DAW para processar alguma coisa, quero ouvir, quero monitorar, ou esse fone é um clique do baterista, por exemplo. Eu posso então ter no computador o clique, né, para o baterista rodando, por exemplo, vindo estéreo pelas USBs, aqui não, vindo estéreo pelas USBs 1 e 2, e eu posso, de repente, fazer isso aqui, ó. Mandar esse som que está vindo de dentro do computador, esse clique estéreo que está vindo de uma DAW dentro do computador, direto para o fone 2, por exemplo. Olha que interessante. Eu só reconstituir aqui, beleza. Então veja que agora o fone 2 ele já não está mais servindo para monitoramento, mas ele está pegando, olha lá, direto esse som que está vindo dentro do computador. Então, querendo ou não, esse fone pode servir, por exemplo, o clique do baterista. Olha só que interessante, né? Para esses destinos físicos, saídas físicas da mesa, eu não preciso trazer, né, só das misturas que eu faço dentro da minha mesa. Eu posso trazer da DAW, por exemplo. Esse fone, por exemplo, ele poderia estar aqui, né? Eu estou dando o exemplo do fone, mas pode fazer com o master da mesa, com a saída auxiliar da mesa. Esse fone, por exemplo, poderia estar monitorando alguma coisa que viesse, por exemplo, só que eu cliquei errado, eu me empolguei e olhei lá em cima na matriz, mas eu não mudei. Vamos tirar aqui, agora sim, cascata de 1 a 2, né? Eu posso pegar aqui, olha, lembra? A outra mesa, ou eu estou fazendo uma mistura auxiliar lá, ou tem um instrumento no canal 1, no canal 2, né? Alguma coisa que eu quero monitorar da outra mesa, eu jogo em 2 slotzinhos dentro da cascata, isso vem pela rede, chegando pela rede, eu jogo isso direto no fone, por exemplo. Isso pode ser até microfone talkback, né? De repente eu posso trazer aqui, olha, mono mesmo. Eu chego lá na mesa que está no palco, por exemplo, lá no palco, pego o pré-1, que vai ter um microfone talkback, por exemplo, é um microfone, ele é mono, né? Eu vinculo ele só a um slot da rede, isso vai chegar aqui para mim via rede no slot 1 e eu pego o áudio desse microfone, por exemplo, e jogo dos 2 lados do meu fone. Então eu tenho um técnico lá em cima, perto da mesa A, lá no palco, e eu estou aqui
na mesa B, né, que é uma mesa de apoio, uma mesa secundária que eu estou utilizando aqui de apoio, e eu estou escutando uma via direta, sem intervenção nenhuma. O que entra no microfone dele chega direto para mim no meu fone aqui. Virou, entre aspas, um comunicador na minha rede aí, né? Virou uma espécie de talkback também. Tá vendo quantas possibilidades? Então tá aí. Para a gente ir encerrando aqui. Às vezes o computador dá uma seguradinha aqui. Mas vamos que vamos. Legal. Para a gente encerrando agora, vamos para mais um destino, né? Que na verdade vocês já viram rapidinho agora há pouco comigo, mas é a própria cascata. Então, assim como tem uma mesa recebendo sinais da cascata, tem que ter a outra mesa mandando, né? Então, nesse exemplo que eu acabei de passar do fone para vocês, o que eu tinha feito, né? Lá na mesa 1 ou na mesa A, eu peguei aqui, olha, lá do pré da mesa e mandei no slot 1 da rede. Por isso que agora há pouco vocês viram que nessa outra mesa eu fiz o contrário, né? Peguei da slot 1 da cascata e joguei na saída de fones, tá? Então, para a rede, para mandar para a rede, olha que interessante, você pode mandar. Por isso que é legal a quantidade de caminhos que você pode fazer, né? Para mandar na rede, é o que você pode fazer. Você pode mandar qualquer pré da sua mesa. Você pode pegar aquele parzinho de RCA auxiliar da sua mesa, mandar para a rede, tá vendo? Lembrando aqui em cima origem, aqui destino, né? Você pode pegar alguma coisa que está rodando dentro do computador. Então, olha que legal, eu tenho no computador um clique rodando numa DAW. Esse clique sai do computador pela USB, através da via 1 USB, do slot 1 USB, entra na meu i24. Dentro da meu i24 eu pego essa USB e mando para a rede para outra o i24 receber. Então olha só, eu estou com uma aqui perto do computador, tem coisas no computador sendo reproduzida pela USB que eu joguei para o USB dentro dessa UI e dentro dessa UI eu mandei na rede para outra. Olha só o que você pode fazer. O que mais que você pode fazer? O que mais você pode mandar pela rede, né? Você pode mandar pela rede o que vem pela rede também. Olá, mas para que isso, né? Dependendo da manobra que você fizer, de repente você quer mandar pela rede algum áudio que você quer que seja processado na outra, que está com um barramento auxiliar sobrando, que está com um efeito sobrando, e trazer isso de volta na rede, por exemplo, né? Tá aqui, tá liberado para você fazer, vai depender da necessidade da aplicação. Então eu posso pegar lá o que está vindo pela rede de uma mesa e mandar de volta. Só que aqui nesse exemplo eu estou fazendo uma ponte direta para você, né? De repente não tem muita lógica eu trazer e mandar de volta, né? Mas só para você entender que tem essa possibilidade. Então olha que legal, né? O quanto de manobra que você consegue, quantos caminhos você consegue fazer na mesa, né? E ainda, né, não posso deixar para trás, as próprias saídas da mesa. Se de repente eu estou fazendo uma mistura numa dada mesa, né, numa das mesas, no auxiliar 9, no auxiliar 10, por exemplo, e isso nem tem onde sair fisicamente nessa mesa, porque essa mesa aqui só vai ter 8 auxiliares para mim, mas tem saída auxiliar na outra sobrando, né? Então, posso pegar, por exemplo, tudo que eu misturar no auxiliar 9 aqui, eu mando pelo slot 1 pela rede, e lá na outra eu pego essa informação na rede e jogo fisicamente numa saída auxiliar. Então, enfim, né? Olha a quantidade de caminhos que você tem, né? Olha a quantidade de opções que você tem, de manobras que você pode fazer aqui. Já era possível no mundo analógico, só que com cabo, né? Plugando o cabo de um equipamento para outro. E aqui a gente está fazendo tudo digital, tá bom? Por último, esse soundcheck que eu vou só pincelar aqui, mas outro dia a gente comenta sobre ele e vê ele funcionando, tá? O legal é o seguinte, tá? Por exemplo, na XR18, tá? Então não comparando, essa é melhor, essa é pior, nada disso. Como eu falei para vocês, cada uma delas tem as suas vantagens aí, mas na XR18, se eu pegasse, por exemplo, para fazer uma gravação da banda, né? Eu vou gravar aqui, a gente vai fazer um estudo, ver como é que tá, beleza. Eu poderia configurar para receber os instrumentos e os microfones aqui
e encaminhar, né? Não é o que está aqui na tela agora, tá bom, gente? Eu só não vou alterar porque essa mesa está sendo utilizada para transmitir, mas eu poderia pegar todos os meus canais de entrada, né? E mandar para 18 USBs para dentro do computador e gravar 18 pistas distintas. Depois, num outro dia, num outro momento, eu poderia aqui no estúdio, sentadinho, a banda não está mais aqui, agora mapear os meus canais para ao invés de pegar, né, fisicamente os prés, os microfones, os instrumentos, até porque a banda não está aqui, pegar essas 18 vias que eu gravei, né, no computador e trazer para mim aqui. Então eu teria a chance de fazer um pós-processamento, né, um pós-mix dessa música aqui no estúdio. Só que aqui no XR18 isso fica um pouco manual. Eu teria que vir em cada um desses canais, clicar em input e falar, olha, nesse momento, cara, eu não quero que você receba a informação do pré da mesa, eu quero que você receba do USB, né? E a princípio, tá? Eu confesso para vocês que eu achei que isso ia ficar um pouquinho manual também na UI24R, porque a minha sensação era que, assim como eu tenho todos os prés da mesa sendo mandados para os canais, que foi o que eu fiz no primeiro momento para gravar a banda, eu achei que a hora que eu fosse checar esse som, fazer uma pós-produção, eu teria que vir aqui na USB e falar, olha, agora você pega, né, tudo que foi gravado no computador e manda para esses canais. E em tese, é isso que eu teria que fazer. Mas antes de seguir com esse exemplo do USB, eu vou mostrar uma coisa interessante que vocês vão ver qual que é a sacada desse soundcheck, né? Quando você coloca aqui para fazer gravação multipista na sua mesa, você colocou um pendrive lá, não estou falando nem gravar no computador, você colocou um pendrive lá. E se você mapear, por exemplo, né, os 20 prés da sua mesa, até mesmo auxiliar, se você quiser lá, você vai gravar 22 áudios diferentes, 22 pistas diferentes no seu USB, no seu pendrive. Você gravou, de repente você gravou uma música, a banda tocando aqui. E você vai ter, né, assim como teria numa DAW dentro do computador, as 22 pistas distintas. E é aí que está a sacada. Acabei de gravar, banda, toca aí essa música nossa. Tocou? Tocou. 5 minutinhos, o pessoal tocou, acabou a música. Aí eu queria falar para a turma da banda assim, gente, senta agora que eu vou pegar essas 22 pistas que eu gravei de vocês, vou reproduzir porque eu quero que vocês ouçam, né? Então, em tese, eu teria que chegar também, né, e fazer esse mapeamento. Eu teria que pegar... Aguenta aí, às vezes eu dou uma pausa aqui que o computador não está respondendo, mas vamos lá. Próximas lives a gente resolve isso. Mas eu teria que, teoricamente, chegar aqui, né, e remapear. Pegar e falar assim, agora, nesse momento, eu não quero que a banda em si, que está plugada no pré da mesa, entre na mesa, mas eu quero sim que as pistas que estão gravadas na mesa, que vá para os canais da mesa para eu ouvir e tal. Só que o pessoal criou um negócio interessante chamado soundcheck. Então, se eu tiver aqui, acabou de gravar, eu dou um play agora, só que eu ponho aqui, olha, ativar soundcheck. Quando eu ponho ativar soundcheck, a mesa automaticamente ela vai trazer um patching alternativo para mim, onde, a princípio, todos os prés estão sendo mandados para os canais. Mas olha o soundcheck. Tudo que vem da USB, que está gravado no pendrive, é que vem para os canais. Então olha só, quando eu ativo o soundcheck, a mesa deixa de trazer a banda para os meus canais, entende que eu quero ouvir todas as pistas que eu acabei de gravar e pega aqui, olha, todas as pistas gravadas nesse USB, nesse pendrive e traz para os meus canais momentaneamente. Então, ativa o soundcheck, é sinal que eu estou fazendo esse mapeamento aqui. Desativa o soundcheck, é sinal que eu estou fazendo esse mapeamento aqui. Com isso fica muito mais prático, né? Você gravar, ouvir o que foi gravado. Gravar, ouvir o que foi gravado. Só que o legal é que o soundcheck, que seria um preset diferente desse patch aqui, um preset alternativo, um ajuste alternativo desse patch, ele está disponível para ser mudado. Então agora voltando no exemplo da DAW que eu falei para vocês, eu posso dizer que quando eu ativar o soundcheck, eu não quero que pegue as pistas do pendrive e traga para os meus canais. E sim, eu quero que pegue, por exemplo, as pistas
da DAW, né, a USB, o que está vindo de dentro do computador e traga para os meus canais. Então, com isso, olha só, eu posso mandar gravar no computador e toda vez que eu quiser simplesmente ouvir o que está no computador, ao invés de eu chegar em cada canal aqui, né, e falar, olha, não pega o pré não e manda para os canais, pega o que vem da DAW e manda para os canais. Não, eu construo essa informação usando o SoundCheck. Então, toda vez que eu ativar o SoundCheck, o computador vai passar a trazer para mim, fazer para mim esse caminho alternativo. E veja, você pode fazer isso para a rede, pode fazer isso para o que está no USB, enfim, tá? Eu achei bem legal, talvez eu só falando assim fique complicado de você entender, mas no futuro nós vamos mostrar, nós vamos gravar no pendrive, vocês vão entender como é que é. Talvez eu grave até na DAW para mostrar para vocês, tá bom? Mas enfim, olha que sacada, né? É como se fosse uma configuração alternativa do meu patching para eu chamar isso de modo rápido, para não ter que vir aqui 22 cliques, depois 22 cliques, volta os cliques de novo. Então o SoundCheck eu achei que tem essa aplicação bem interessante e que dá para expandir, não precisa utilizar só para a gravação que foi feita no USB. Tá bom, gente?